Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, caro telespectador e caro ouvinte. Está desta feita a iniciar mais um programa semanal, o seu programa de eleição aqui na Rádio Savana, Os Pontos de Fernando Lima, o programa que semana sim traz então em revista os principais acontecimentos da semana. Escuta-nos a partir tanto da nossa Rádio Savana, como também pode nos acompanhar aos domingos na televisão independente de Moçambique. Estamos também nas nossas plataformas online, no YouTube e no Facebook. Esta semana o nosso comentador residente Fernando Lima não está cá entre nós e vamos recorrer mesmo às tecnologias de informação e comunicação. Para entrarmos em contacto, vamos diretamente ao norte de Portugal, para o distrito de Bragança, onde se encontra Fernando Lima. Fernando, boa noite. Como é que está Portugal? Como é que está Bragança? Por cá, o tema da semana continuam a ser, então, as eleições desta quarta-feira. Bem, aqui está muito menos quente, pelo menos do ponto de vista atmosférico. O outono está no fim, o inverno está para começar. De qualquer forma, as temperaturas continuam moderadas, portanto, ainda se pode andar em mangas de camisa. De qualquer forma, eu estou um pouco constipado devido às mudanças de clima. Muito bem, Fernando, vamos ao programa. Comecemos então pelo tema da semana. Escolheu a morte de Pik Botha, um defensor do regime do Apartheid, que mais tarde veio a integrar o governo de transição na África do Sul como um dos ministros de Nelson Mandela. E começo exatamente pelo fim. Uma vez a BBC perguntou a Pik Botha, que era uma pessoa muito divertida e tinha uma muito boa relação com os jornalistas, como é que via a África do Sul. E ele dizia que a África do Sul era como uma zebra, ou seja, não bastava quer se disparasse sobre a risca branca ou sobre a risca preta, a zebra acabava sempre por morrer. Significa que a parte branca e a parte negra precisava cada uma da outra, e isto também lhe teria sido transmitido por Nelson Mandela durante o tempo em que ele serviu o primeiro governo verdadeiramente democrático da África do Sul. De qualquer forma, Pik Botha foi um ministro veterano, foi um grande defensor do apartheid, esteve na posição de ministro dos negócios estrangeiros durante 17 anos e, portanto, não só acompanhou grande parte da política de modernidade na África do Sul, como a própria transição. Pik Botha foi importante nas negociações que aproximaram Moçambique da África do Sul, mas mais foi fundamental no acordo de paz para Angola e nas negociações que envolveram quer o governo de Angola, quer os Estados Unidos como mediadores e quer Cuba, que tinha um contingente militar muito grande em Angola. E, portanto, foi este acordo, chamado Acordo de Nova Iorque, que permitiu a saída de Cuba de Angola e a normalização da vida política em Angola. As hostilidades recomeçaram de novo e só vieram a ser interrompidas em 2002 com a morte de Jonas Savimbi. De qualquer forma, Pik Botha é uma figura incontornável para a África do Sul e também para a África do Sul. Não obstante ser um defensor do apartheid, digamos que ele era a face mais liberal, sobretudo era esta pessoa extremamente agradável para com os jornalistas.
Muito bem, Fernando, vamos avançar para os temas da semana. Como disse no início, esta é uma semana em Moçambique que está a ser marcada pela realização destas, que são as 5ª eleições autárquicas na história de Moçambique. Tivemos as primeiras eleições autárquicas em 98, tivemos as segundas em 2003, em 2008 tivemos as terceiras em 2013. Tivemos as 4ª eleições, foram perto de 4 milhões que foram chamados às urnas esta quarta-feira, nas 53 vilas e cidades municipais para escolher então os seus futuros dirigentes para os próximos 5 anos. Só para fazermos uma pequena contextualização, antes de irmos ao debate, estas, digamos que foram as mais renhidas eleições autárquicas que tivemos no país. Fomos a estas eleições com uma Frelimo debaixo de uma forte crise de popularidade que foi agudizada em parte por este escândalo das chamadas dívidas ocultas. O MDM teve nestas eleições o seu primeiro grande teste, porque é a primeira vez que participa lado a lado com a Renamo. Lembremos-nos que a Renamo boicotou as eleições de 2013 e, por sua vez, a Renamo vai para estas eleições, tanto como as primeiras, sem Afonso Dhlakama, o seu líder histórico, e jogava ali um pouco a favor estas clivagens com que se debate o MDM presentemente, para além também de uma franja de eleitores muito jovens, dos anos 90, dos anos 2000, que tem pouco a ver com o passado. Antes de entrarmos, Lima, detalhe a detalhe, a pergunta que lhe faço para começar é, no geral, que leitura é que faz destas eleições? Bem, penso que é importante referenciar que baixou muito a taxa de abstenção. Ou seja, devemos a participação popular nestas eleições deve andar à volta dos 65%. Há casos, inclusivamente, houve uma participação ao nível dos 70%. São números muito elevados de participação, porque em eleições anteriores houve abstenção ao nível dos 70%, 75%. Portanto, esta talvez é um dado muito importante a referenciar, uma vez que a abstenção tem sido o inimigo principal das eleições em Moçambique e, sobretudo, o inimigo principal das eleições autárquicas. Portanto, sinto que houve uma grande vontade de votar, sinto que houve, sobretudo, uma grande vontade de votar por parte da população jovem, uma população jovem que terá sensivelmente 25, 26 anos, no sentido das pessoas, dos moçambicanos que nasceram depois dos acordos de paz de 1992 e exatamente uma população eleitora que não tem da Renamo a imagem mais demonizada que uma geração mais velha que viveu a guerra tem em relação à Renamo, uma vez que há claramente uma narrativa oficial, que é a narrativa mais conhecida e que penaliza fortemente a Renamo. Mas há um eleitorado que não viveu a guerra, um eleitorado que vai pela segunda vez votar e que, portanto, terá tido peso muito grande no voto que a oposição registrou esta quarta-feira. E este é certamente um dos grandes ganhos para o sistema democrático, para a nossa democracia. Lima, até a altura em que nós estamos a fazer esta gravação, a gravação deste programa, tarde desta sexta-feira, 12 de outubro, não existem resultados definitivos destas eleições, mas pelas indicações, há uma grande mudança naquilo que é a cartografia política do país. Parece que já não há bastiões de ninguém. É um pouco isto que nos dizem os resultados que estão a aparecer um pouco por todas as 53 vilas e cidades municipais. Mas, como disse, vamos detalhe por detalhe. Comecemos pelo Sul,
concretamente no município da Matola, a luta está bastante renhida. Exatamente. A geografia eleitoral alterou-se bastante. Há uma previsão que a Renamo conquiste 10 municipalidades. Há pelo menos 11 municipalidades em que a oposição poderá ter ganho a maioria ou estar próxima da maioria. Isto significa que em termos de votações e depois no contexto das próprias dinâmicas políticas das assembleias municipais, vai ser preciso um concurso de duas forças políticas para que governe o presidente da elegibilidade. Para ser claro e para desde já falar sobre a Matola, que é neste momento a maior cidade, é o maior parque industrial do país. Matola, uma população residente de 1.600.000 habitantes, muito maior que a cidade de Maputo. Quer ganhe Calixto Cossa, quer ganhe António Muxanga, o edil que ganhar ficará sempre sem do voto chaneira do MDM. Portanto, não obstante as clivagens que se registaram entre o MDM e a Renamo, na cidade da Matola, qualquer que seja o edil a ser eleito, o cabeça de lista neste caso, precisará do voto do terceiro partido, ou seja, precisará do voto dos deputados à Assembleia Municipal do terceiro partido. O mesmo cenário acontece na Beira, ou seja, Davis Simango renovou o seu mandato, conquistou a Beira pela quarta vez, mas na Assembleia Municipal vai precisar do voto da Renamo ou do voto da Frelimo para governar a cidade da Beira, uma vez que não tem maioria na cidade. Portanto, eu fiz as minhas contas em relação aos resultados preliminares e a oposição tem cerca de 38% das municipalidades, aquelas que ganhou e aquelas em que não é possível governar-se sem o voto da oposição. Daqui a pouco vamos falar exatamente desta nova geografia, estas alianças que terão que ser formadas nas autarquias. A questão que eu queria lhe colocar é o que é que explica esta mudança de cenário na Matola? A região sul do país foi sempre conhecida como o tal bastião do partido no poder, a Frelimo. A vencer Calixto Cossa vai ser uma vitória bastante sofrida. Há alguns minutos antes de iniciarmos este programa, a Renamo António Muxanga estava a convocar uma imprensa, ao que tudo indica, para começar a anunciar também, a reclamar a vitória nesta votação. O que é que explica esta mudança radical na Matola? Bem, certamente que haverá estudos a posteriori para tentar explicar toda a nova geografia eleitoral em Moçambique e decorrente destas eleições. Mas, como dizias no início deste programa, o voto anti-Frelimo foi muito forte nestas eleições. Ou seja, o desemprego, a crise económica, a crise das dívidas escondidas está a penalizar. Por outro lado, a Matola é uma cidade muito sui generis. Não é mais uma cidade habitada por pessoas oriundas do sul de Moçambique, é a cidade que tem recebido grande parte da população jovem de Maputo. E entre a população jovem que abandonou Maputo, entre a população do resto do país que vem para o sul, porque há mais facilidade de se conseguirem terrenos, porque os terrenos na zona da Matola são mais baratos. Esta população jovem, esta população descontente, esta população que não tem emprego, está mais concentrada na Matola do que em Maputo. E, portanto, isto explica muito do voto na Renamo
na Matola, numa proporção que é muito mais elevada que o voto na Renamo, na cidade de Maputo. Muito bem, vamos da Matola para a capital do país. Na cidade de Maputo, parece que se confirma a profecia feita logo depois do afastamento de Venâncio Mondlane de Samora Machel Júnior. Exatamente. Acho que não há grande história na eleição em Maputo. Quer-me parecer que os níveis de abstenção não são tão elevados como o previsto. É importante realçar que o voto na oposição foi mais elevado do que em 2013. Este é um ponto a assinalar, mas quer-me parecer que não está em causa a vitória de Inês Gomes depois das vitórias de secretaria que puseram de lado Samora Machel Júnior e Venâncio Mondlane como cabeça de lista da Renamo. Para sairmos do sul, parece que os municípios das províncias de Gaza e de Inhambane continuam muito hostis à oposição. Continuam muito hostis, mas os dados já obtidos, os dados já registados, mostram que a oposição, e neste caso mais o MDM que a Renamo, uma vez que as províncias do Sul foram muito fustigadas pela guerra, a oposição, nomeadamente o MDM, tem melhor votação do que em 2013. Portanto, significa que, e repito, não são dados definitivos, a oposição tem melhores resultados, mas é inquestionável que o partido no poder, a Frelimo, continua a dominar estas duas províncias e as municipalidades destas duas províncias, podendo a oposição, nomeadamente o MDM, recolher alguns lugares nas assembleias municipais. Muito bem, vamos dar um salto à região centro do país. A cidade da Beira, em Sofala, prometia muitas surpresas nestas eleições, mas o MDM, David Simango, ganharam folgadamente um terreno que é tradicionalmente conhecido como da Renamo. O que é que justifica esta vantagem muito folgada de David Simango na Beira? Bem, Armando, eu faria um ligeiro contorno ao facto de a Beira ser um bastião da Renamo. É de facto um bastião da Renamo, mas é sobretudo um bastião da oposição, quer seja MDM, quer seja Renamo, ou de qualquer outro partido que venha a surgir e que venha dizer que está a defender os beirenses. E isso é o que faz com que David Simango tenha esta popularidade. Nunca tive a mínima sombra de dúvida que David Simango conseguiria uma grande vitória na Beira. Não conseguiu uma vitória por maioria absoluta, uma vez que a Renamo também concorria e, não obstante ter ficado em terceiro lugar, teve uma boa votação, mas David Simango ganhou muito confortavelmente, o que significa que o eleitorado beirense continua a apoiar um filho da terra, continua a apoiar aquilo que é o trabalho de David Simango, não obstante todas as críticas que têm sido feitas ao líder do MDM na cidade da Beira. Por outro lado, é importante também que se referencie que David Simango travava na Beira um combate de vida ou morte. Se perdesse a Beira, poderíamos dizer que seria, eventualmente, o epitáfio do MDM, a morte prematura do partido MDM. E quem venceu a Beira, Lima? Foi o MDM ou foi David Simango? Eu penso que, sobretudo, foi David Simango. Independentemente do MDM, o David Simango, cuja família vem do distrito da Machanga, é uma figura extremamente popular na Beira. A figura do seu pai é uma figura muito respeitada em Sofala e na cidade da Beira. A forma trágica como os seus pais perderam a vida
ainda é um trauma muito grande para muita gente em Sofala e na Beira em particular. Portanto, eu diria que foi sobretudo Davis, no seu estilo muito próprio, de não gostar muito das caravanas, de gostar do contacto porta a porta com os munícipes, de dar a cara aos munícipes. Foi isso que ganhou e que conquistou o coração dos beirenses. De 4 municípios que o MDM venceu nas autárquicas de 2013, agora só volta a ficar com um, no caso a Beira. Perdeu inclusivamente o município de Gurue na Zambésia. O que é que estará a pagar o movimento democrático de Moçambique? Ou então será este um regresso da Renamo, ou um pouco entra esta forma de gestão do MDM? As duas coisas, Armando. As duas coisas. A entrada em liça da Renamo é um fator de bipolarização entre a Frelimo e a Renamo, o que retira muito campo de manobra ao MDM. Portanto, este é um primeiro fator, aliás, já verificado nas eleições gerais de 2014, quando Dhlakama, à última da hora, saiu da Serra da Gorongosa. O outro aspecto que há a salientar é que o MDM também é vítima das suas próprias contradições, das suas próprias clivagens políticas internas e, portanto, o MDM tem que rapidamente se reinventar como terceira força política moçambicana, senão corre o risco de extinção. É bom repararmos que, em termos de meios, a campanha do MDM tinha muito mais meios que a Renamo. Não havia problemas de bandeirinhas e de camisetes para distribuir aos eleitores, mas aquilo que penalizou o MDM são as suas próprias fragilidades internas. O MDM tem que decidir aquilo que quer ser, nomeadamente se quer ser um partido da juventude e se quer ser um partido urbano, logo um partido também de massa, porque se formos às eleições gerais e onde a força do eleitorado do campo se fará sentir com mais impacto, os resultados para o MDM, se não se conseguir reinventar até ao próximo ano, serão ainda mais penalizadores do que nestas eleições, não obstante o ponto de interrogação que constitui aquilo que aconteceu no dia 10 de outubro na vila do Gurue. Lima, num cenário como este que nos dão estas eleições, em que não há tanto de vitórias retumbantes, de vitórias esmagadoras, de vitórias asfixiantes, como dizia no início, o MDM deverá desempenhar este papel de charneira, o partido que vai formar alianças com os partidos que tiverem as maiorias simples nas assembleias municipais. Ora, este modelo de maiorias simples, se por um lado é bom para a democracia, tanto para as negociações, por outro lado pode representar um risco de instabilidade para a governação, pode também provocar esta espécie de ingovernabilidade nestes municípios, ou nem por isso? Bem observado, Armando. Eu acho que neste modelo há uma maior exigência de capacidade política das forças que estão a contestar os municípios. Ou seja, como muitos observadores e analistas disseram muitas das eleições, houve um grande erro estratégico por parte do MDM e da Renamo não formarem uma coligação importante para estas eleições, porque o voto de uma coligação tem muito maiores resultados em termos de delegados e mesmo em termos de votação num cabeça de lista do que o voto
comentado, mas, sobretudo da parte do MDM, mas a RENAM não está isenta de culpas. O MDM fez ou levou a cabo algumas iniciativas que prejudicaram, no fim do dia, a RENAM. Isto vai tornar mais difíceis as negociações pós-eleitorais, nomeadamente de se assegurar um voto unitário da oposição nas assembleias municipais. Porque, neste momento, e dado também o comportamento do MDM na própria Assembleia da República, não é totalmente líquido que o MDM vai votar tacitamente ao lado da RENAM, o que é um problema. Mas a própria conjuntura vai forçar a essas alianças. Por exemplo, se olharmos para o cenário Matola versus Beira. Na Matola, a RENAM precisa do MDM para se opor à Frelimo, e na Beira, o MDM precisa, como pão para a boca, do voto da RENAM para fazer frente aos assentos que a Frelimo tem no município da Beira. A não ser que, embora isto seja um pouco contra a natura, mas o MDM já nos mostrou este tipo de alianças anteriormente, a não ser que, pontualmente, o MDM também se venha aliar à Frelimo. Mas, estando ao cerne da questão, a forma como está feita, como foi feita a eleição, a forma como foi elaborada a legislação, exige muito mais criatividade e muito mais versatilidade dos partidos políticos que ganharam assentos nas assembleias municipais para se conseguir fazer uma gestão municipal sem estes sobressaltos de a Assembleia Municipal estar em permanente confrontação com as variações e com os chefes do município. Quem sai mal da Beira é o candidato da RENAM, Manuel Bissopo. Que futuro político para o também secretário-geral da RENAM? Pode-se lhe esperar altos voos em 2019? Eu penso que, lamentavelmente, Manuel Bissopo terá cavado a sua sepultura política, uma vez que os resultados da Beira estariam muito ligados ao seu futuro político no seio da RENAM. O mesmo se poderá dizer de maneira contrária em relação ao Suf Momad. O Suf Momad, o atual líder interino da RENAM, é uma figura claramente cinzenta. Mas a votação, a boa votação que a RENAM teve na província de Nampula, isto é um precioso oxigênio para o Suf Momad continuar na liderança da RENAM. Portanto, a desgraça de Manuel Bissopo, por causa dos resultados que obteve na Beira, poderá ser um respaldo técnico para o Suf Momad enquanto líder da RENAM. Lima, é um minuto antes de irmos ao nosso intervalo. Na Beira, a Frelimo entrou para esta campanha com toda a artilharia, mas o resultado, mais uma vez, foi muito menor em relação aos seus concorrentes. Este será um sinal de que a Beira continua mesmo hostil ao partido no poder? Eu acho que sim. Esta manhã, um conhecido advogado da nossa praça, o Laurindo Saraiva, que é da Beira, dizia o seguinte: enquanto a Frelimo não compreender as idiosincrasias da Beira e que para se ganhar a Beira tem que se ser verdadeiramente beirense e refletir os interesses dos beirenses, a Frelimo, enquanto partido de poder, nunca conquistará o eleitorado na Beira. Muito bem, vamos observar o nosso intervalo. Voltamos já já. Pontos de Fernando Lima.
Muito bem, voltamos então para a segunda e última parte do nosso Pontos de Fernando Lima. Continuamos a analisar, continuamos a falar então destas quintas eleições autárquicas que tiveram lugar esta semana no país. É um tema incontornável na atualidade político-nacional. Vamos, Lima, continuar na região centro de Moçambique. Vamos a Quelimane, vamos, no geral, ver a província da Zambésia. Mais uma vez, apesar de uma forte propaganda feita na mídia de que Beira, de que Quelimane, de que Nampula deviam mudar, não é desta vez que isso se concretizou. Em Quelimane, Manuel de Araújo é o todo-poderoso. Claramente, isso já era esperado, mas se boicotassem a participação de Manuel de Araújo nas eleições de Quelimane, eu sempre previ que poderia haver problemas em termos de lei e ordem na mas, capital Lima, da Zambésia. o futuro político de Manuel de Araújo ainda está por decidir pelo Tribunal Administrativo. Exatamente. E, portanto, nada impede que o Tribunal Administrativo venha a dizer que Manuel de Araújo não é elegível como cabeça de lista, o que daria lugar à segunda figura da lista de Quelimane, que é ocupada por um homem de negócios muito popular na cidade de Quelimane e que também é deputado na Assembleia da República. De qualquer forma, eu penso que Manuel de Araújo está de passagem na municipalidade de Quelimane. Penso que o próximo voo de Araújo será a eleição ou a campanha eleitoral para governador da Zambésia e quem sabe também um lugar proeminente na liderança da própria RENAMO, uma vez que a questão da liderança terá que ser decidida nos próximos meses. Muito bem. Dos 7 municípios da província de Nampula, já estamos no norte, a RENAMO está a liderar a contagem, está a liderar os votos em pelo menos 5 municípios. Será este o regresso do maior partido da oposição na província de Nampula? Claramente. Aliás, faria um pequeno desvio e associaria este voto em Nampula ao voto também na Zambésia, e o voto na RENAMO, quer em Nampula, quer em Zambésia, corresponde também já ao voto verificado na RENAMO nas eleições gerais de 2014. Se formos ver na Zambésia, apesar só a RENAMO só ter conquistado 2 autarquias, os seus resultados foram muito bons na Baganja da Costa e no Gurue o resultado do MDM também foi muito bom. Portanto, significa que a Frelimo só teve uma vitória confortável na Vila de Milães, na fronteira com Malawi. O mesmo se passa em relação a Nampula, ou seja, os dados que existem é de que a RENAMO vai conquistar toda a zona litoral uma sua base de apoio de há muito tempo. Eu não sei se é apenas uma questão do apoio da região costeira à RENAMO, e isto já vem dos tempos da famosa análise do antropólogo Christian Joffre, mas também penso que tem a ver com a onda de comoção em relação à morte extemporânea de Afonso de Acama, e também, e este é um fenómeno que deve ser analisado muito atentamente, qual é a relação entre a violência em Cabo Delgado e os recrutamentos nas zonas costeiras de Nampula, nomeadamente nas suas franjas muçulmanas. Na repressão que se seguiu aos incidentes de Cabo Delgado, quer parecer que os excessos
das forças de segurança em Cabo Delgado poderão também ter vitimado os elementos com origem na província de Nampula. Portanto, o voto na Renamo é um voto penalizante para as políticas de governo e, eventualmente, para as políticas de governo em relação a Cabo Delgado. Por exemplo, está ainda por explicar como Rui Song em Nacala, que era tido como um empresário de sucesso, que tinha políticas populistas de ajudar as pessoas mais pobres, sofreu uma pesada derrota na cidade de Nacala. Ora, a cidade de Nacala foi provavelmente o maior centro de recrutamento para a violência jihadista na província de Cabo Delgado, no norte de Cabo Delgado. A Renamo voltou a vencer num dos distritos da província de Cabo Delgado, no caso concreto Xuur. Esta é uma província historicamente da Frelimo. Também não está muito claro ainda como é que está a situação na Mocimboa da Praia. Houve em algum momento a indicação de que a Renamo poderia estar a vencer este município. A Renamo consegue então entrar um bocado também nestas bases da Frelimo. Exatamente isso. E associarmos isso também à boa votação na Renamo, na cidade de Montepuez. Aliás, não está claro se o voto no MDM fará com que a associação MDM-Renamo dificultem a vida ao cabeça de lista da Frelimo em Montepuez. Portanto, significa que o voto no sul de Cabo Delgado é um pouco, e também no cima da praia, tratando-se de uma zona costeira, tratando-se de uma zona de influência moani e de influência muçulmana, corresponde a este voto com estas características regionais e étnicas que caracterizaram o voto da Renamo, quer em Nampula, quer no sul de Cabo Delgado. Estas são as primeiras eleições em que a Renamo participa sem Afonso Dhlakama, o seu líder histórico, aquele que era tido como galvanizador, aquele que era tido como quem carregava o partido nas costas. Este desempenho da Renamo quererá dizer que o partido tem uma base social que é sua, independentemente das suas lideranças? Eu penso que claramente esta votação assim o demonstra e, portanto, a base social da Renamo é a base social que corresponde aos mais desfavorecidos, àqueles que estão revoltados com as políticas governamentais e, portanto, é fácil para a Renamo ter o apoio destes segmentos de população. E se agora foi este o resultado, nas próximas eleições gerais, a não ser que os cenários políticos se alterem consideravelmente, com a entrada nas urnas de voto do eleitorado rural, este voto na Renamo ainda se vai acentuar mais, por exemplo, em províncias como Sofala e Manica, onde o voto nas autárquicas a favor da Renamo não se fez sentir tão fortemente. De qualquer forma, eu também, apesar de ter o meu distanciamento em relação a estas interpretações para além dos espaços terrenos, eu penso que esta votação é também um tributo emocional a Afonso Dhlakama e à forma extemporânea como ele nos deixou os moçambicanos, como deixou a Renamo e, portanto, dando um voto de confiança nos atuais liderança da Renamo em termos de partido forte da oposição e que, portanto, pode disputar ombro a ombro a liderança do país
com a Frelimo. Há muito deste sentimento em relação àquilo que assistimos esta quarta-feira, e isto significa também que urgentemente a Frelimo e o seu governo têm que fazer uma reflexão muito séria se não querem que as eleições de 2019 se transformem num grande pesadelo. Estas eleições, Lima, vem provar também que estas decisões da Renamo de boicotar as eleições é um veneno contra si mesmo. Claramente, aliás, a Renamo, nesta altura, deve estar a lamber as suas próprias feridas, porque os seus apoiantes, aqueles que beneficiariam diretamente de lugares nas assembleias, de lugares nos distritos e nas autarquias, foram privados desses lugares durante 5 anos por uma posição de caráter político. Mas a Renamo, sobretudo Afonso Dhlakama, uma vez que as decisões estavam muito em torno do líder Afonso Dhlakama, também capitalizou muito a seu favor o facto de muitas vezes se refugiar nestes pronunciamentos de força, nomeadamente no boicote político, na ameaça armada e no próprio autoexílio que custou a vida a Afonso Dhlakama, uma vez que quer-me parecer que Afonso Dhlakama não teria os problemas médicos que teve se vivesse num centro urbano quando foi da crise que causou a sua morte. Na história das eleições autárquicas em Moçambique, a oposição nunca tinha ido para além de 5 autarquias. Desta vez, e mais uma vez, estamos a falar de dados ainda provisórios, mas até aqui a oposição já está acima de 10 municípios. Que mensagem é que isto traz, sobretudo, para o Partido Frelimo? Armando, eu devo fazer uma pequena correção, porque temos que olhar para o histórico das eleições mais para trás, nomeadamente das eleições de 2008 e das eleições de 2003. Com apenas 33 autarquias em disputa, a Renamo, nessa altura, conseguiu 10 autarquias, na altura, tendo conquistado vilas ou cidades como Angoz, como Nacala e como a ilha de Moçambique. Portanto, a Renamo, teve uma melhor reputação nestas eleições, mas em termos de espaços, terá sensivelmente o mesmo número de autarquias com os seus cabeças de lista a liderarem, não obstante tenha aumentado claramente o seu espaço de manobra, e como disse anteriormente, e nos meus cálculos, há 38% das autarquias onde a Renamo terá uma palavra a dizer, onde são possíveis associações ou coligações com o MDM, assumindo-se que a oposição é composta pelo MDM e pela Renamo. Estas eleições vêm-nos dizer, vêm repetir mais uma vez que eventualmente a Frelimo precisa também de mudar um pouco a sua narrativa, não é? Volta mais uma vez a não conseguir ficar com alguns dos mais importantes municípios deste país, e como dizíamos no início, estamos a entrar para estas eleições com um partido um pouco ensombrado por este fantasma das dívidas ocultas, mas também com esta emergência de um eleitor jovem, sem nenhum compromisso com este passado. A Frelimo terá certamente que tirar ilações, sair desta eleição com grandes ilações. Certo, Armando. Em primeiro lugar, e respondendo àqueles que ficam muito irritados quando se diz que a Frelimo perdeu essas eleições, quantitativamente,
a Frelimo não perdeu as eleições. Quando deve arrecadar cerca de 40 autarquias a seu favor num total de 53, não é correto dizer-se que perdeu as eleições. Mas é importante que se diga que perdeu espaço autárquico. É óbvio que se havia apenas autarquias para a oposição, se elas subiram para 10, 11, perdeu espaço. Quando há 10, 11 autarquias em que será necessária uma aliança eleitoral em termos de Assembleia Municipal, isto eleva para 20, 21 autarquias onde a Frelimo não tem maioria absoluta, onde terá que negociar. Portanto, isto são sinais preocupantes para a Frelimo e, claramente, se olharmos para perdedores e vencedores em termos políticos, os perdedores destas eleições foram o MDM e a Frelimo, e o grande ganhador das eleições foi a Renamo, pelos progressos que registrou nestas eleições. Dito isto, a Frelimo claramente terá que fazer uma grande reflexão. Logo, de imediato, terá que revisitar uma vez mais toda a problemática das dívidas ocultas e se avança ou não avança em relação à problemática da Justiça, da Procuradoria-Geral da República, e vimos como o Conselho Constitucional se comportou de forma clientelista em relação a algumas resoluções controversas em relação a candidaturas para estas autárquicas, isto para dizer que o aparelho judicial é claramente um aparelho controlado pelo poder político. Depois, a Frelimo tem que fazer também uma séria reflexão sobre a forma de fazer política, sobre a forma de dialogar com o seu eleitorado. Não é com videoclipes, não é com mensagens de WhatsApp, não é com caravanas automóveis de carros de luxo que a Frelimo vai conquistar o seu eleitorado. E também, mais uma vez, em muitas das eleições, os candidatos, os chamados cabeças de lista, foram completamente ofuscados pelas figuras da Comissão Política. Então, a questão que se coloca é: quem eram os candidatos? Os membros da Comissão Política ou os candidatos locais? Ora, já no passado, já se tinha visto que um dos grandes erros nas intercalares de Climane tinha sido exatamente o facto de o candidato ter sido ofuscado e ter visibilidade perante Manuel Araújo. Portanto, mesmo em termos táticos, em termos de estratégia eleitoral, a Frelimo tem que reanalisar muito concretamente a sua estratégia. Mas será que as constantes visitas presidenciais às províncias dão votos? Será que as visitas da Primeira-Dama às províncias dão votos a favor da Frelimo? Com estes resultados, há sérias dúvidas se essas visitas dão votos. Podem ser importantes do ponto de vista governamental, no sentido de se fazer um controle dos programas governamentais. Mas, pelos vistos, em termos de visibilidade política, em termos de conquista do voto por via da função de governo, parece que os resultados não são muito bons, uma vez que o espaço político do partido do poder não aumentou, antes, pelo contrário, diminuiu. Muito bem, Lima, vamos organizar, vamos olhar para a parte organizacional, assim, que é deste processo eleitoral. Um pouco antes da votação do dia 10, os órgãos eleitorais vieram a público garantir que
um dia depois da votação, neste caso quinta-feira, dia 11, já se teria o cenário geral, portanto, daquilo que seriam os resultados provisórios. Estamos a gravar este programa na tarde de sexta-feira, 12 de outubro. Estamos a caminho já de 48 horas depois desta votação. Mas ainda não há resultados definitivos e, coincidência ou não, nos municípios onde a oposição, ao que tudo indica, está à frente, está a liderar a contagem, ou o nível de processamento está a 0% ou está apenas um pouco disso. A questão que se coloca, Lima, é tão difícil assim contar votos para levarmos este tempo todo? Não, Armando, aquilo que se está a passar é que, vergonhosamente, a CNE e o STAI é controlada por comissários políticos. E nós vimos que o STAI começou muito bem, mas quando começaram a surgir os resultados muito encorajadores a favor da oposição, parece que houve um comando político que interrompeu o fluxo de fornecimento de dados para o STAI, nomeadamente para a divulgação pública desses mesmos resultados. Como dizes, hoje, sexta-feira, os resultados do STAI foram interrompidos há mais de 24 horas, que não são conhecidos novos resultados, não obstante os jornalistas e uma parte do público irem sabendo do que se passa por contagens da sociedade civil. De qualquer forma, é vergonhoso aquilo que se está a passar na divulgação de resultados na Matola, Coatize, em Tete, em Marromeu, no Munapo, em Mocimboa da Praia, onde há problemas em relação às contagens. Ora, todos estes sítios que eu acabo de mencionar são locais onde se pensa que a oposição tenha obtido bons resultados. E quando eu digo bons resultados, não estou a sugerir vitórias da oposição, mas que as contagens e as votações terão sido muito fortes na oposição e que, portanto, não esteja claro ainda quem é o vencedor. Ora, isto mancha as eleições, levanta muitas interrogações, encoraja as alegações de fraude, as questões em relação ao roubo ou à manipulação das urnas, à intervenção policial com a utilização de gás lacrimogéneo, às situações, presumo que ainda mais controversas, em relação ao município de Moatize, onde há acusações diretas à liderança do STAI nesta vila, e, portanto, estes aspectos estão claramente a manchar o STAI e a CNE. Lima, são 25 anos de organização de eleições autárquicas no país, como também já vamos próximo ano a 30 anos de eleições gerais. Justifica-se este nível de desorganização, este nível, estamos a falar agora de atraso na divulgação de resultados, mas também tivemos este tipo de dificuldades no arranque do processo, são mesas de votação, postos que abriram muito tarde, vimos aquela movimentação toda de eleitores que foram recenseados num sítio, depois foram parar numa autarquia, depois foi esta intervenção, às vezes com excesso das autoridades policiais. Olhando para a idade que temos como país, que realizamos estes processos eleitorais, este tipo de fragilidade, este tipo de cenário ainda se justificam? Não, é completamente injustificável, e eu acho que esta é uma desorganização organizada, ou seja, há atores políticos no nosso país que beneficiam ou tentam beneficiar-se desta desorganização. Quando se esperava que não haveria mais questão de duplicidade de votações, votos previamente preenchidos, nestas autárquicas voltámos a ter mais uma vez estes cenários. Eu devo dizer, e acho que isto é um pormenor muito positivo, que os delegados de lista, quer-me parecer, estiveram muito mais atentos nestas tentativas de ilícitos
nas várias mesas de votação. De qualquer forma, é muito lamentável, e isto significa que há forças políticas que apostam na prática para alcançarem os seus objetivos e que não acreditam no jogo livre. Eu acho que já o disse. Lima, estamos mesmo acima da hora, estamos sem tempo. Muito obrigado, portanto, por ter estado em mais uma edição conosco. Assim, caro ouvinte e telespectador, resta-nos apenas agradecer pela preferência. Nosso próximo encontro fica marcado para daqui a 7 dias. Boa noite, até a próxima. Pontos de Fernando Lima.